Se você ouvir os Racionais MC, as letras, eles vão falar isso, vão falar, a escola não é pra gente, a sociedade não é pra gente. O cara pobre poderia ser um empresário e empregar filhos de pessoas ricas. Parece que isso é impossível no Brasil. O que existe de mais moderno em termos de economia e desenvolvimento infantil é você ter programas de visitação domiciliar para detectar problemas no domicílio, no desenvolvimento das crianças, nos primeiros meses de vida. Se a criança passa por situações de estresse, pai alcoólatra, pai e mãe que brigam a toda hora, e a criança não recebe atenção, ela pode ter todo o seu desenvolvimento prejudicado. Experimentos na Colômbia, na Jamaica, mostram que se você fizer isso, um programa para ensinar os pais a conversar com as crianças de uma maneira que ela amplie o vocabulário dela, que ela reconheça desenhos, tudo nos primeiros anos, você consegue fechar a distância que separa, por exemplo, os pobres da classe média. Porque a criança de família rica, ela fala muito mais palavras do que a criança de uma família pobre. E aí na escola, essa pobre vai repetir, vai mais devagar e vai sair da escola. E a mais rica, ela vai prosseguir e vai entrar na faculdade. Nos primeiros anos do ensino fundamental, a gente está evoluindo bem. Se a gente estiver nesse ritmo, a gente vai alcançar a média da OCDE em 2021. Isso é legal, porque a média da OCDE é um nível educacional bom. Só que a gente precisa, para alcançar plenamente esse nível da OCDE, a gente precisa que essa geração chegue em 2021 e continue até o 9º e até o 3º ano do ensino médio. Está melhorando agora o 9º ano, mas o ensino médio está parado. Vários estudos mostram que quanto mais educada é a mãe, melhor as notas das crianças. Então, uma mãe de uma escola pública há 20 anos atrás, ela tinha o primeiro ciclo do ensino fundamental. Hoje ela tem o ensino médio, se ela for jovem. Sabe ler, escrever, sabe ajudar a criança no dever de casa. Além disso, o acesso à pré-escola aumentou muito no Brasil também, nessa mesma época. Como a gente sabe, a criança que entra mais cedo na escola, ela vai desenvolvendo essas habilidades socioemocionais, de conversar com outras crianças, conviver, de saber se concentrar. Quem entra na escola pela primeira vez no primeiro ano, não sabe que tem que ficar quieto numa carteira, olhando o professor, escutar e ouvir. Se você for olhar o PISA, eu acho que esse é o melhor número, que é o Exame Internacional de Educação. 70% das nossos jovens de 15 anos têm um nível de matemática abaixo do nível 2, que é um dos níveis mais básicos, ou seja, eles não sabem quase nada de matemática, ciências e leitura. Dentre esses 70%, estão quase todos os professores, que serão professores. Dificilmente você vai conseguir melhorar a educação se aqueles que serão professores não sabem quase nada de matemática e ciências quando eles têm 15 anos, entendeu? Então é um círculo vicioso. Muita gente acha que você tem que valorizar mais o professor. E eu concordo, não teria como não concordar. Mas eles têm um problema que não tem recurso para isso. Se você quisesse atrair melhores professores, teria que dobrar o salário. Mas aí vai quebrar todos os estados e municípios. Você não pode pagar a mesma coisa para todos os professores. Porque tem professor muito bom, que se preocupa, que dá aula em 2 lugares, que sempre corrige, que cuida de cada criança. Tem professores que não são muito bons. Faltam, que tem economista bom e economista ruim. Tem professor bom e professor ruim. Quer dizer, se você tem uma recompensa para trabalhar direito, você vai se esforçar mais. Eu acredito nisso. Então, se você dobrar o salário de professor e pagar a mesma coisa para todo mundo, no longo prazo você vai atrair mais pessoas que querem ganhar bastante sem trabalhar muito. Pagar mais, mas atrelar uma remuneração ao desempenho do professor. Eu sempre dou o exemplo de Sobral, que Sobral tirou nota 8,8 no IDEB. Eles estão basicamente gabaritando todas as provas do 5º ano. E não estão pagando tão a mais para os professores, são os mesmos professores que já estavam lá. O que houve? Uma mudança de gestão, de mentalidade na cidade como um todo. Os professores ficam valorizados não pelo salário, mas porque toda a cidade ficou conhecida pela excelência da sua educação. Eu sou professor, da onde? Sobral. Os caras, nossa! Por que São Paulo não consegue melhorar, que tem 2 vezes mais recursos do que Sobral por aluno? Então é um problema a valorização do professor? Mas algumas pessoas focam só nisso para evitar as grandes mudanças de gestão que têm que ser feitas. Gestão versus valorização do professor. Não é isso. Você tem que valorizar o professor ao mesmo tempo em que você implementa reformas de gestão. Como se a gente fosse dobrar os salários de todos os professores, quebrar todos os municípios e nada ia acontecer com a educação. Só os professores iam ficar mais felizes, porque eles iam ganhar 2 vezes mais. Mas você acha que eles iam começar a dar aula agora? Não. Eu acho que a gente precisa de mais gente na escola. A gente tem carência de professores no ensino médio, em várias áreas. Se uma pessoa
fez engenharia, trabalhou no mercado financeiro e quer dar aula no ensino público, essa pessoa tem que poder dar aula. Ela quer ensinar matemática, quer ensinar física, por que não? Quem quer ensinar, é competente e está a fim de ajudar, tem que deixar a pessoa ensinar. Nos Estados Unidos tem o programa Teach for America, que você tem jovens de outras profissões que se formam nas melhores universidades e vão dar aula no ensino básico. E isso é um sucesso total. Você tem que ter algo parecido no Brasil. Então essa coisa é uma tentativa do corporativismo de brecar a entrada de novas pessoas para preservar o salário e as vagas. Eu acho que é muito antiquado isso, não funciona. Essa coisa de especializar em algumas áreas, levar em conta amplitude de conhecimento, diversidade, mas deixar que o aluno escolha o que ele quer fazer. Eu acho que não deveria ser obrigatório nem educação física, nem artes, nem música, porque tem jovem que odeia educação física, não precisa obrigar ele a fazer educação física. Quem gosta vai, a maioria vai gostar, vai querer. Matemática e português os 3 anos e depois, a partir do 2º ano, ele escolhe que áreas ele vai se dedicar, desde que a escola possa oferecer oportunidades para ele para desenvolver. Ele não pode ter limitado o seu leque de opções. Se você ampliar essa diversidade na área de humanas, por exemplo, hoje em dia a economia é ensinada em geografia, mas não é muito legal. Então eu acho que poderia ter uma matéria, quem quer ciências sociais aplicadas, poderia ter. Não todo mundo, né? Quem quer fazer técnico não precisa, quem quer fazer exatas talvez não precise, porque aí está na ideia de flexibilização. Mas quem quer atuar na área de ciências sociais humanas, seria legal ter economia também.